Olá, amigas e amigos. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Metodologia Amigável. Eu sou a professora Rejane Markman e hoje nós temos mais um vídeo atualizando os números da violência racial que ocorre, infelizmente, no nosso país. Eu quero dizer que existe duas formas de discriminação que são definidas em lei e que uma difere da outra e muitas vezes as pessoas não têm uma noção da diferença entre elas. Eu digo do crime de racismo e o de injúria racial. Qual é a diferença, então? Porque já que todos os dois são discriminatórios. Bem, quando se fala de racismo, se está definindo condutas de discriminação contra pessoas de uma determinada etnia, por exemplo, negros, judeus ou ciganos, etc., e que essas pessoas são discriminadas em função do coletivo que elas fazem parte, certo? Então, essas ofensas, geralmente, elas são direcionadas de modo geral e não exatamente dirigidas para indivíduos. Então, nesse caso, nós temos já uma lei que foi sancionada em 1989, que é a lei número 7.716/1989. E dessa maneira são punidas pessoas que agem dessa forma. Quanto à injúria racial, ela é um crime direcionado para os indivíduos, onde as pessoas são ofendidas, são humilhadas em relação ao seu problema de sua cor, de seus cabelos, e as pessoas são humilhadas em função de tudo que elas representam, mas a ofensa é direcionada a ela especificamente. E até esse ano, nós não tínhamos uma equiparação entre a lei de racismo e a lei que punia os crimes de injúria racial, que estavam previstos apenas no Código Civil. Mas, a partir de 2022, o Congresso julgou e estabeleceu esta lei, mas que ela só foi levada para sanção presidencial agora em janeiro de 2023. Então, a injúria racial passa a ser um crime equivalente ao de racismo, onde as penas eram maiores e injúria racial eram menores. Mas agora não. Se você cometer um crime de injúria racial, está sujeita a pena de 2 a 5 anos de prisão, quando antes era de 1 a 3 anos de prisão apenas, certo? Então, há essa equiparação e outra equiparação. Antigamente, as pessoas que cometiam racismo, elas cometiam um crime imprescritível, então nunca ia ser prescrito esse crime. Se a pessoa sofresse isso um ano e poderia reclamar isso o ano seguinte, quando ela quisesse. No caso da injúria, não, ela tinha um tempo de que a ofensa, o crime, prescrevia. Mas agora também ela tornou-se imprescritível. Então, na verdade, existe já essa equiparação e as pessoas podem ser punidas de uma forma mais exemplar e que realmente traga uma satisfação, não é? Uma reparação qualquer para as pessoas que sofrem desse tipo de discriminação. Agora, eu quero dizer o seguinte, que na verdade
a população de pessoas pretas no Brasil é de 56,1%. Então, a maioria das pessoas que vivem, que nascem no Brasil, elas são consideradas e se declaram pretas e pardas. Então, na verdade, é a maioria da população. Entretanto, a desigualdade social que sofrem esses indivíduos é uma realidade no Brasil. E para trazer a vocês apenas no tocante à questão da violência, eu vou trazer dados aqui que são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que forneceu apenas um infográfico com dados de 1921. E porque eles ainda estão produzindo uma estatística atualizada com os dados de 2022. Então, vamos ver então esses números. 2021, de 11 a 21, nós tivemos 408.605 assassinatos, certo? Um número assim terrível, quase que uma guerra. E 67,7% dessas mortes foram de policiais negros assassinados, certo? Então a gente vê que há um alto índice de penalidade de assassinatos, de morte de pessoas pretas no Brasil. Agora, quantos foram os crimes nesse aspecto de racismo e de injúria racial? O número de crimes de injúria racial passou em muito o de racismo, porque o de racismo foram 6.003 casos e 13.830 de injúria racial. Ora, essas pessoas que perpetraram esses preconceitos, essas discriminações, elas foram punidas de uma forma mais leve, porque a equiparação só se deu agora, esse ano, né? Agora, com relação, para a gente ver outra diferença, as pessoas que estão presas, né, o contingente aprisionado, corresponde a 67,5% de pessoas negras. E 62% de mulheres negras sofreram feminicídio no país. Realmente, as leis precisam ser cumpridas, porque houve esse ano um avanço com a sanção da lei que determina a injúria racial, equiparando-a de racismo e aumentando as penas, aumentando as circunstâncias em que a lei se faz presente, mas é importante que haja uma punição exemplar para pessoas que cometem esse tipo de barbaridade, porque, no geral, eu não tenho aqui um dado que possa corroborar com essa minha afirmação, mas assim, há sentimento, pelo menos o que eu vejo, o que eu consigo perceber nas notícias que estão aí na imprensa, os perpetradores de injúria racial, em geral, são pessoas de uma classe social mais alta e que muitas vezes elas não são atingidas ou são atingidas de forma leve pela lei que pune esse tipo de discriminação. Então, gente, eu agradeço vocês terem ficado até o final e por favor, gostaria que vocês dessem fizessem um comentário aqui embaixo e eu vou, inclusive, passar para vocês um link aqui, vou disponibilizar um link, onde vocês poderão consultar esses dados de forma permanente. Um beijo grande e até outro vídeo.